Próximo classe aqui que a gente vai estudar são os agonistas de receptores de dopamina. E aí, os agonistas, a gente já tem um perfil bem diferente. Se ele é um agonista, ele vai agir como se fosse a própria dopamina, não há necessidade de metabolização dentro do neurônio, mesmo que o paciente tenha um quantitativo elevado de neurônios dopaminérgicos degenerados, mesmo assim, ele vai se beneficiar do uso tanto da bromocriptina como do pramipexol. Então, eles vão atuar onde? Eles vão ser agonistas, né, de receptores dopaminérgicos, vão atuar aqui especificamente em D2. Quais são as vantagens sobre a levodopa? Não necessita de conversão enzimática, ou seja, eles não dependem da capacidade funcional, né, dos neurônios dopaminérgicos, nigroestriatal. Eles apresentam uma ação mais prolongada. Lembre-se que a levodopa tem uma meia-vida muito curta, né? Os agonistas têm uma ação mais longa, têm um tempo de meia-vida maior. Eles apresentam menos risco de desenvolver tanto de cinesia como flutuações motoras. Flutuações não vai acontecer mesmo porque o tempo de meia-vida dele é maior. E a discinesia também não vai acontecer porque ele independe da conversão em levodopa, né? Em dopamina, melhor dizendo, já que não depende de neurônios ativos. Eles podem modificar a evolução da doença, reduzindo a liberação endógena do neurotransmissor. Os principais efeitos adversos são bem relacionados com a própria dopamina, né? São bem parecidos, na verdade são agonistas, então vão ativar da mesma forma os neurônios, vão ativar da mesma forma os receptores dopaminérgicos. Então, vai produzir náusea, vai produzir cefaleias, que são reações adversas periféricas, né, da dopamina, cansaço, vômito, alucinações, reações paranoides e confusão mental e também sonolência, e isso poderá causar aí um risco de acidentes automobilísticos. E aí nós temos algumas observações a fazer com os agonistas de receptores dopaminérgicos. A primeira observação é que a monoterapia está associada ao menor risco de desenvolvimento de complicações motoras em comparação com a levodopa. Então, aquelas complicações motoras que a gente viu relacionadas com a levodopa, quando os agonistas, quando o pramipexol, por exemplo, a bromocriptina é administrado como monoterapia, o risco de desenvolver aquelas complicações motoras são bem menores. Também uma terapia preferida quando o paciente tem doença de Parkinson ainda jovem, 50 e poucos anos, né, que é chamado de Parkinson juvenil, é o tratamento preferido para no início, né, quando o paciente está no início do tratamento, né, está num desenvolvimento ainda bem inicial da doença de Parkinson. Uma outra observação é que pacientes idosos, eles têm maior tendência a apresentar, né, se for administrado o agonista de receptor de dopamina, psicose e hipotensão ortostática. Por isso que se o paciente for mais idoso, a opção de primeira escolha não vai ser o agonista de receptor dopaminérgico, vai ser a levodopa mais a carbidopa, né? É preferível utilizar a associação. E uma terceira observação é que quando acrescentar levodopa e carbidopa, né, juntamente com agonista de receptor dopaminérgico, isso pode agravar a discinesia. Então, é pouco provável que se utilize essa associação, carbidopa com levodopa, mais agonista de receptores dopaminérgicos, porque isso pode agravar a discinesia, e na verdade a discinesia já é uma complicação motora da levodopa, quando é administrado com o agonista de receptor dopaminérgico, essa complicação ela é amplificada. Quais são as principais diferenças, né, dos agonistas de receptores de dopamina? Quando a gente olha, por exemplo, as características farmacocinéticas, biodisponibilidade. Pramipexol é o agonista dopaminérgico que apresenta maior biodisponibilidade, né? A gente tem ropinirol e rotigotina, que apresentam biodisponibilidades menores, né? 55% e 45%, mas quando a gente olha só para a biodisponibilidade, a gente olha para pramipexol, parece ser bem melhor, bem mais vantajoso. Mas isso é verdade até a segunda página. Quando a gente olha para as outras características farmacocinéticas, como por exemplo, o volume de distribuição, a rotigotina apresenta um volume de distribuição bem superior. Então significa o quê? Que a dose administrada dos agonistas de receptores dopaminérgicos, rotigotina é o que apresenta o menor percentual de absorção. Só que esse percentual de absorção, esse quantitativo de moléculas que chegam até a corrente sanguínea,
a maior parte vai ser distribuída para o sistema nervoso central. Então, volume de distribuição de 84 litros por quilo mostra que a distribuição desse agonista é bem superior aos outros dois. O tempo de meia-vida é mais ou menos parecido, né? De 6 a 8 horas aproximadamente. A biotransformação é outro ponto importante. Para o pramipexol, a biotransformação ela é desprezível. Já para esses outros dois, a biotransformação ela é extensa. E a eliminação é igual para todo mundo. A eliminação ela acontece por via renal. Então é importante observar se o paciente ele tem ou não alguma restrição, alguma doença renal, alguma insuficiência renal, né? Que poderá aumentar os seus efeitos tóxicos.